Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Dando continuidade às nossas aulas de tecnologia e inovação, hoje vamos entrar com um assunto novo. Olha que legal! Nas lives que nós fizemos, eu já dei alguns spoilers do que seria a nossa nova matéria, ou seja, o nosso novo assunto. E em algum lugar dessa tela vocês vão ver que vamos falar de emojis. E fica aquela grande pergunta, para que os emojis servem? Por que eles são tão usados? E por que nós muitas vezes não entendemos a mensagem que ele passa? Para nós fazermos um entendimento maior, vamos pensar que comunicação requer o emissor que vai emitir a mensagem e o receptor que vai receber e decodificar. Nesse sentido, quando olhamos para os emojis, nós vamos ver que essa simbologia através do desenho não é nada novo. Isso já foi fruto de um processo longo, histórico, que a sociedade viveu. Então, para que vocês entendam melhor o que é esse emoji e o que significa essa simbologia, nós vamos viajar um pouco na história. Para começarmos a discutir, vamos pensar que na pré-história, ou seja, nas civilizações bem antigas, os homens registravam as imagens, o cotidiano deles. As famosas pinturas rupestres ou arte rupestre, como vocês queiram denominar, é o ato que os homens primitivos que não detinham a escrita tinham de registrar o seu cotidiano ou mesmo guardar, né, fazer, acoplar contas e etc. Então, se nós olharmos a imagem, nós vamos ver que a interpretação vai do olhar de cada um. Um vai ver um tipo de animal, o outro vai ver outro, ou de repente vocês irão olhar e não ver nada. Isso é muito subjetivo. Só que quando nós entramos um pouco mais para dentro da história, em 3.500 anos antes de Cristo, na Suméria, nós vamos encontrar a escrita cuneiforme. Ela era uma forma que os sumérios desenvolveram de registrar as coisas, por exemplo, o tanto de produção agrícola, ou mesmo se um fulano devia para outro, então eles registravam isso. E por que cuneiforme? Porque ela era feita numa placa de argila e ela tinha o formato de cunha. Inclusive, na Biblioteca do Cairo tem uma amostra desse pedaço, desse bloco de argila com essa pintura, que a gente denomina pintura, mas a gente também pode entender como um sistema de símbolos muito organizados de um povo que também não conhecia a escrita de uma forma aguçada, né? 3.000 anos, ou seja, 500 anos depois, a gente vai encontrar nos egípcios os hieróglifos, né? Os hieróglifos egípcios. Quem nunca assistiu um filme, de repente, A Múmia, Deuses do Egito, que nós vamos ver essa simbologia nas paredes. Os egípcios, principalmente os nobres, tinham esse costume, né, de pedir para os escribas desenhar, principalmente nas paredes mortuárias, como foi a vida, como foi a travessia, e isso era desenhado através desse sistema simbólico, que envolvia tanto desenhos quanto até um sistema silábico, que mais para frente foi muito estudado pelos arqueólogos e pelos filólogos. Andando nessa linha cronológica, nós vamos encontrar os ideogramas, os pictogramas. Os pictogramas, eles são curiosos porque eles nascem, a história remonta que eles nascem na Grécia, principalmente ali naquelas cidades que se politizam, se organizam politicamente, e eles têm formatos variados, alguns parecidos com letras, outros parecidos com números, mas esses
ideogramas, esses pictogramas, eles vão dar asas a outras formas, né? Como nós vamos, por exemplo, no shopping, vamos ao toalete e tem aquela plaquinha na porta, meninos, meninas. Essa simbologia, ela vai trazer também uma comunicação visual que não tem muito a ver com verbalidade, né? A gente vai observar e através do conjunto do desenho a gente vai entender o que ele está significando. Os ideogramas chineses também é um exemplo dessa escrita pictográfica, né? Quem nunca viu uma coxa com ideograma chinês, ou de repente uma tatuagem, não é? Isso ficou muito famoso depois do advento da globalização, onde as pessoas começaram a ter mais acesso à cultura asiática e nós começamos a ver que tanto asiáticos como gregos, principalmente nas sociedades mais antigas, eles tinham um sistema de código muito interessante para se comunicar e que nem sempre eram letras e números. Letras e números. Quando nós entramos no hall dos emojis, nós vamos nos remontar ao Japão, né? O Japão é o primeiro país que vai desenvolver o emoji, que já tem uma certa semelhança com os smiles, que é as mesmas carinhas felizes que eram usados aí no início da década de 70, só que os emojis, eles vão aliar duas coisas fundamentais, que é o desenho, que é o pictograma, vamos lembrar lá do shopping, lá da porta do toalete, com a palavra. Então, o emoji é a junção de dois tipos de sistema de comunicação que vão se entrelaçar entre si. Resumidamente, o emoji ele pode significar um sentimento, ele pode expressar algo que você queira falar para alguém, não é? Quem nunca recebeu um emoji ensolarado com arco-íris 5 horas da manhã? Eu particularmente deleto. Pessoas que acordam 5 horas da manhã com emoji de felicidade, eu não observo, eu nem respondo. Mas é muito comum, não é? Às vezes você vê a pessoa, você pergunta para alguém, onde você está, fulano? Ele manda o desenho da casa. Você acha que o cara está em casa e o cara está na escola, por exemplo. Então, essa simbologia e essa interpretação, ela é muito subjetiva. Assim como os hierógrafos ou os ideogramas, nós precisamos estudar esse sistema de códigos e símbolos para conseguir compreender a mensagem que o emissor está passando. E aí eu vou abrir o campo para um desafio, eu vou passar um desafio para vocês, que vai ser uma carta de pistas com emojis, que vocês vão depois criar uma história. Mas isso é uma história para uma próxima live, para nós discutirmos. Quem tiver dúvidas, coloque no Classroom ou mande em qualquer outro veículo de comunicação e aguardem as novas instruções. Foi um prazer estar com vocês, espero que vocês fiquem bem. Postei e saí correndo. Fui!